em Filipenses 2,14, veja o que diz a palavra de Deus. Filipenses 2,14 a 16, vejamos o que disse o apóstolo Paulo. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem a murmuração, ela produz a contenda. Uma coisa chama a outra. Você começa a murmurar, vai despertando ira no outro, e com pouco está uma briga, uma confusão, uma contenda por causa da murmuração. Então faça todas as coisas, disse o apóstolo, sem murmuração e também sem contendas. Servir a Jesus com alegria, servir com prazer, servir sem reclamação. Ainda que a gente tenha tantos motivos às vezes para reclamar, para murmurar, mas vamos procurar ser moderados, controlados. Quem está entendendo, diga amém. Você sentar perto de um crente murmurador é uma tristeza. Nem ele cultua, nem deixa você cultuar. Porque é alguém cantando aqui, ou alguém falando aqui, e ele desfazendo, ou ela desfazendo, sendo contrária, semeando uma visão contrária na cabeça do outro, ou da outra. E a pessoa vem para a igreja para ser edificado, ser renovado, ser restaurado, volta para casa pior do que veio. E alguns até dizem, não vou mais ali. É assim ou não é, irmãos? Mas quando a gente vier para aqui, a gente deve vir com esse espírito de receber da parte de Deus o que Deus queira nos dar, através daqueles que cantam, daqueles que pregam, que ensinam. Se porventura a gente vê alguma coisa desagradável, que é natural acontecer. Irmãos, a igreja ela não é composta de anjos. A igreja é composta de pessoas humanas, cheias de defeitos e de algumas virtudes. Todos nós temos defeitos e virtudes. Um dia eu dei um ensino sobre este tema, virtudes e defeito, e coloquei um espelho. Vai aí uma dica para quem gosta de dinâmica. Coloquei um espelho dentro da caixa de sapato. E chamei alguns crentes para virem à frente. E eu mandei eles olharem a foto que estava ali dentro, a imagem que estava dentro daquela caixa de sapato, sem ninguém saber quem era que estava. E a pessoa olhava, aí eu dizia, você agora vai contar para a igreja os defeitos e as virtudes dessas pessoas. E quando a pessoa começava a falar, os irmãos pensavam que estava falando de mim. A pessoa estava falando dela mesma, porque ela viu o rosto dela lá dentro. E ela começou a falar dos defeitos. Essa pessoa tem esse defeito. E a maioria dos irmãos querendo adivinhar quem é essa pessoa que ele está falando. Era ela mesma. Era a própria pessoa. Se eu colocar essa caixinha aqui hoje para você vir aqui olhar e falar dos defeitos daquela pessoa ali dentro, você vai ver que aquela pessoa ali, que é você, tem muitos defeitos. Nós temos muitos defeitos. A gente vai chegar no céu por causa da graça e da misericórdia de Deus. Ninguém, sem exceção aqui, ou quem me ouve, ninguém vai chegar no céu pelos seus próprios méritos, porque você é santinho, é perfeitinho, entendeu? É completinho, coisa nenhuma. Nós temos muitos defeitos, nós temos muitos erros. Aqui está um dos piores, murmuração. Eu não vou nem perguntar aqui se tem alguém que não murmura, é melhor eu deixar quieto. Mas a gente precisa corrigir. A gente precisa, irmãos, abrir mão dessas coisas que nos distanciam de Deus, que trazem insatisfação, às vezes tristeza, frustração na vida de muitos. A murmuração é uma coisa terrível. Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele disse, fazei todas as coisas sem murmuração. A murmuração esteve presente no período do ministério de Jesus. A murmuração esteve presente na vida da igreja no livro de Atos. No capítulo 6 está registrada a primeira murmuração coletiva da igreja no livro de Atos. Murmuraram porque estava havendo ali um desprezo da parte dos irmãos
pelas viúvas de gentia, ou pelos crentes que não tinham recursos, não tinham condições financeiras, e estavam dando mais valor aos judeus do que aos gregos, e isso causou uma murmuração. Foi quando surgiu o ofício do diácono. Foi para acabar com a murmuração. Às vezes hoje os diáconos, não estou generalizando, estou dando exemplo. Às vezes hoje os diáconos são os primeiros a murmurar. Foram levantados para acabar com a murmuração. Às vezes toma a frente. E o que eu estou dizendo é bíblico, irmãos. Moisés escolheu 12 homens para olhar a terra de Canaã e trazer o resultado depois para levantar a fé daquele povo no deserto. Está no capítulo 13 de Números. No versículo 26 por diante está registrado a chegada deles, o retorno deles. Eles deveriam trazer um relatório. Eram obreiros aqueles homens, contextualizando, trazendo para a realidade. Eram príncipes de cada tribo. Obreiros, portanto, pessoas que deveriam estimular o povo, levar o povo a acreditar na fidelidade de Deus, na sua soberania, no seu poder de introduzi-los na terra de Canaã. Mas eles desanimaram o povo, desanimaram, a ponto do povo querer pegar pedras para apedrejar Moisés. E eles disseram: levantemos outro capitão e sigamos. Queriam matar Moisés. Se Deus não tivesse tomado uma decisão séria, tinha havido uma tragédia ali. Mas Deus interviu e não permitiu. Mas Deus disse: todos vocês que murmuraram, todos que murmuraram, não vão entrar na terra. Vocês vão ficar no deserto. Vossos corpos ficarão prostrados no deserto. A murmuração. Já pensou se a gente fosse disciplinar crente, excluir ou tirar da igreja por causa de murmuração? A igreja fechava as portas. Precisamos melhorar nosso comportamento de Deus em relação a isso. Quem está me entendendo, diga amém. Eu sei que essa palavra não promove muita alegria, né? Ninguém vai dar uma cambalhota com uma palavra dessa. Com certeza não vai dar. Mas se deixar a palavra entrar no coração, sairá melhor do que veio. E vai servir melhor a Jesus. Amém? Se a gente não for daqueles que diz o apóstolo Tiago, apenas ouvinte, dá uma olhada assim na palavra como aquela pessoa que se olha no espelho e logo esquece como estava. Se a gente não for dessa qualidade, se a gente ouvir a palavra e procurar melhorar, com certeza Deus vai nos dar graça para que a gente possa mudar de vida, mudar de atitude e ser um crente melhor na presença de Deus. Quem diz amém? A murmuração é um pecado terrível. No capítulo 10 e 10 da primeira carta aos Coríntios, eu não li o texto todo de Filipenses, não foi? Deixa eu ler para ficar completo. 2 e 14 de Filipenses. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como o quê? Astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então veja qual era a visão do apóstolo Paulo em relação à igreja quanto a esse pecado. Capítulo 10, ele falando aos Coríntios também sobre a murmuração, sobre os pecados de Israel, mas destaco aqui a murmuração. 10 e 10 da primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e o que aconteceu? Pereceram pelo... Veja aí Números 21. Se eu não estou enganado, Paulo está se referindo a esse acontecimento aqui. Versículo 4. Então, partiram do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo fez o quê? Angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra quem? Isso aqui é murmuração. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Você sabia que muitos de nós
temos o hábito de terceirizar o nosso insucesso, jogando a culpa para Deus ou para alguém. Eu não estou dizendo, irmãos, que não existe no meio da gente injustiça. Eu não estou dizendo que existe. Existe. Há muitas pessoas na igreja, e às vezes saem da igreja triste, porque foi injustiçada na igreja. Seja pela liderança, seja por outros membros. A gente não pode querer tapar o sol com a peneira, porque assim a gente estará mentindo. Vamos falar a verdade. Há pessoas que saem das igrejas porque essas pessoas foram machucadas. E isso pode acontecer aqui também, que a gente não está no céu não. Pode acontecer aqui também. Lutemos para que isso não aconteça. Cada um lute para que nenhum irmão saia da igreja por sua causa. Que você, que eu, que nós não sejamos a causa do desvio de ninguém, do fracasso, do desânimo de ninguém. Que a nossa palavra seja uma palavra de ânimo, que levanta, que restaura, que renova, que anima, que abençoa, que ajuda, que cura. Quem diz amém? Mas não são todos os casos de pessoas que saem da igreja que necessariamente tenha sido culpa de outra pessoa. Às vezes a própria pessoa. A própria pessoa. Então veja que esse povo aqui começou a jogar para Moisés e para Deus. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Vejam, pois aqui nem pão, nem água há. Mas irmãos, Deus já tinha atendido esse povo mandando água. Sim ou não? O povo não clamou por água lá em Êxodo, capítulo 17. E Deus disse a Moisés: fere a rocha. E Deus tirou água da rocha, descedentou aquela multidão. Deus mandou no capítulo 16, 11 de Números. Deus mandou carne, mandou comida para esse povo, mandou o maná. Mas o povo está reclamando. Tem pessoas que Deus manda o café da manhã, ele já está brigando com Deus pelo almoço da próxima semana. Não é nem do dia seguinte, é da próxima semana. O que é que eu vou comer de quarta-feira 8, meu Deus? Dá uma olhadinha em Mateus e lembra que Jesus disse: olhai para as árvores dos céus, que não semeiam, não cegam, isto é, nem plantam, nem colhem, mas Deus cuida dessas árvores, Deus manda comida delas. E se Deus cuida das árvores do céu, não vai cuidar de você? Você que é filho de Deus. Disse o pastor Eurico Bergsten, eu ouvi falar, eu estava presente. O almoço da terça pode vir na quarta, mas Deus não vai falhar. Amém? Qual é o sentido disso aí? Deus pode provar a gente, mas Ele não vai falhar. Provar não é falhar. Provar é apenas testar, experimentar. Mas a fidelidade de Deus vai ser revelada. Amém? Se o almoço da terça não chegou, vai chegar. Se o almoço de hoje não chegar, amanhã você vai comer dobrado. Amém? Mas Deus cuida. Cuida ou não cuida, irmãos? Voltemos aqui ao texto. Aí eles disseram: não tem pão, não tem água, e a nossa alma tem fastio deste pão. O problema é esse, que às vezes a gente não se satisfaz com o que Deus está dando. É assim ou não é, irmãos? A pessoa não está satisfeita com o que Deus está fazendo na sua vida. E se você for um crente descontente, insatisfeito, daquele tipo que não se satisfaz com nada, você nunca você será uma pessoa grata a Deus. Se Deus lhe der um carro, eu não estou defendendo aqui marca não, é só a título de explicação. Deus lhe dá um Corolla, aí você, não, Senhor, tu me desse um Corolla, eu não queria Corolla, eu queria uma BMW. Aí Deus dá a BMW. Senhor, eu não gosto de BMW, eu gosto de Mercedes. Toma Mercedes. Mas Senhor, eu não gosto de Mercedes. Aí Deus diz: tome logo um avião. Porque tem pessoa que não se contenta com nada, irmãos. A Bíblia ensina para que sejamos contentes. Estejais contentes. Amém?
Deus estava mandando água, Deus estava mandando pão, Deus estava mandando o maná, Deus mandou carne quando eles quiseram carne. Deus estava cuidando, mas o povo não parava de reclamar. Então, versículo 6. Então, o Senhor mandou entre o povo, o Senhor mandou o quê? O Senhor mandou o quê? Se ele fosse mandar serpente aqui hoje, quantas serpentes ia ter que dar conta desse povo aqui? Quanta mordida eu ia levar? Eu estou falando de mim porque eu não posso julgar você, né? Estou falando de mim. Mas vamos supor aqui, vamos pensar. Quantas mordidinhas você teria que levar por cada murmuração? Eu não vejo glória, não vejo línguas estranhas, não vejo nada. Mas é esse ensino que faz a gente crescer, melhorar. Não apenas este, né? Nesse aspecto eu estou dizendo. O Senhor mandou serpentes ardentes que morderam o povo. Esse povo aqui era o mundo ou era o povo de Deus? E morreu muito povo de Israel. Morreu muita gente. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado. Isso aqui é uma confissão só do momento. Essa confissão aqui, tem gente assim, nas igrejas tem gente assim. Quando a coisa aperta e pede um perdão, irmão, fica tão humilde, irmão. Fica tão crente, que se a gente fizer uma escala para dirigir um culto lá em Gravatar, a pé ele vai. Mas é no momento. Depois começa tudo de novo. O povo então disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés fez o quê? É fácil você orar pela pessoa que está falando mal de você? A pessoa está lhe detonando, está falando mal, está lhe criticando, está destruindo sua vida, está destruindo sua imagem. Você é o culpado, rapaz. Não era para a gente ter saído do Egito, era para a gente ficar lá. E joga uma multidão contra você, aí depois esse mesmo vem para você: faz uma oração por mim, ora pela minha mulher que está doente, ora por mim que estou meio assim. Se a gente não for crente, a gente diz: Jesus, leva logo teu servo, resolve logo esse problema, Senhor. Mas o que foi que Moisés fez? Moisés clamou a Deus. Moisés vai para Deus: Senhor, esse povo, Senhor, tu sabe como é esse povo. E Deus ouvia Moisés e restaurava o povo. Aí Deus disse a Moisés: coloca uma serpente de bronze numa haste, num poste, e levanta essa serpente. E todos que forem mordidos pelas serpentes venenosas devem olhar para essa serpente de bronze. E a Bíblia diz que eles, quando eram mordidos, que olhavam para aquela serpente de bronze, o veneno que estava no corpo, passava. E o povo era curado na hora. E através deste episódio aqui, Deus estava mostrando um evento que aconteceria lá na frente no Calvário. Aí no capítulo 3, versículo 14 de João, Jesus disse assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga amém, irmãos. Então, a murmuração foi um pecado que praticamente dominou a vida de Israel durante o trajeto do Egito a Canaã. Foram muitas ocasiões. Miriam e Arão murmuraram contra Moisés por causa de um casamento que ele teve com possivelmente uma mulher africana. Está no capítulo 12 de Números. Eles murmuraram contra Moisés. Deus teve que ferir Miriam. Atrasou a ida do povo. O povo teve que parar, ficar 7 dias
porque ela ficou isolada porque estava leprosa. Deus disse: vocês não têm medo de falar contra meu servo Moisés? Se tiver profeta no meio de vocês, eu falo com eles através de enigma, através de sonho, através de visão. Mas com o meu servo Moisés é diferente. Com Moisés eu falo cara a cara, face a face. Os irmãos estão vendo? Os dois irmãos de Moisés. Os obreiros, como eu citei o caso dos espias, o povo, a congregação geral, como está aqui nesse texto, eram muitas murmurações, foram muitas murmurações durante o trajeto. Mas o ensino para nós, nesta noite, é o de Filipenses: fazei todas as coisas, novamente, fazei todas as coisas, diz o dirigente do culto, que pode ser eu ou qualquer outro aqui, ou num trabalho com as irmãs. Vamos neste momento, irmãos, recolher dízimos e ofertas. Já vai falar de dinheiro. Já vai falar de dinheiro. Eu quero saber como é que você faz na sua casa. Como é que você paga as contas na sua casa todos os meses? Não é com dinheiro? Ou é pela fé? Você pega o boleto pela fé, está pago. A coisa você olha, está lá embaixo, pago. É assim que funciona? Na igreja também é assim, do mesmo jeito da sua casa. Tudo aqui é feito com dinheiro, irmãos. Esse trabalho aqui, isso aqui é um milagre. Só quem sabe o que a gente passa aqui cada mês, isso é todos os meses. Só quem sabe o que a gente passa aqui, os que estão mais próximos e acima de tudo Deus. Todos os meses é uma batalha. Manter isso aqui aberto todos os meses. A gente tem um custo muito alto para manter esse salão aqui aberto. Não é menos de 50 mil por mês. Só o aluguel é 24 mil todos os meses. Como é que a gente vai fazer um culto sem falar em dinheiro? Não se deve julgar todas as pessoas por causa de erro de algumas pessoas. A gente não pode acreditar que todos os obreiros são ladrão porque tinha um Judas no ministério de Jesus. Sim ou não, irmãos? Você não pode condenar todos os médicos se um fez uma cirurgia errada. Os políticos, quase que a gente bota tudo num balaio só. Mas mesmo assim é melhor não fazer isso. Porque de repente tem pessoas direitas lá dentro lutando para ser honesto e para que as coisas sejam freadas. A gente nunca pode generalizar. Sim ou não? Porque senão você também, em alguma situação, você vai estar dentro da situação também. De certas acusações também. Então é bom a gente ter muito cuidado com isso. Ter muito cuidado. Um dia, eu estava no Belenzinho, São Paulo, faz uns 25 anos isso, eu morava lá ainda. E o pastor Antônio Gilberto estava dando uma aula numa reunião de obreiros, e ele disse assim: meus irmãos, quando eu estava como aluno na faculdade fazendo jornalismo, o meu professor disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse isso lá, eu ouvi. E ele disse assim: o meu professor disse o seguinte: de tudo que você ouvir e ver na mídia, descarte de imediato 50%. De tudo que você vê e ouvir, descarte 50%. E depois vamos apurar para ver se realmente tem 50% de verdade, porque às vezes não tem. Ele dizendo isso em relação à acusação. Então é bom ter muito cuidado, irmãos. Porque podem as pessoas levar o meu nome ou levar o seu para a mídia e detonar e dizer coisas, ou mesmo nas igrejas ou em qualquer lugar, mas é isso que você é? É isso que você faz? A sua consciência está dizendo isso? A sua vivência, o seu relacionamento com Deus atesta isso, que você é isso ou faz isso? Então é muito importante a gente ter bastante cuidado, porque a murmuração é um pecado gravíssimo diante de Deus. Quem diz amém? Então, olhe, fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Mas vamos partir para outro pecado. Não é para pecar, é o ensino sobre outro pecado.
Falei sobre acepção de pessoa, não fazer discriminação de ninguém. Não murmurar. Quem diz amém? Eu falei, o primeiro foi sobre o quê? Não fazer acepção de pessoas. Segundo, não murmurar. Coloquei outros aqui. Deixa-me ver umas práticos desses que eu coloquei por causa do tempo. Que se eu entrar em um desses mais que exija mais tempo, talvez a gente não consiga. Vamos falar da inveja. Ô pecadinho terrível. O que é inveja, irmãos? Como a gente poderia traduzir esse pecado, inveja? Eu poderia traduzir assim: eu me senti mal pelo bem do meu irmão, pelo sucesso do meu irmão. O irmão está tendo sucesso, ao invés de eu me alegrar com o sucesso do meu irmão, eu fico com dor de... Eu fico com dor de quê? Dor de cotovelo, na linguagem mais popular. Tem pessoas que se sentem mal porque o outro está indo bem. É assim ou não é? E o que puder fazer para destruir o outro, ele faz ou ela faz. O que puder fazer, vai para as redes sociais, faz reuniões, pode até usar púlpito da igreja. Eu não estou me referindo aqui a ninguém na minha mente, não. Isso pode acontecer com qualquer um, se não tiver cuidado. Você destruir a imagem do outro porque você está com inveja, porque o outro está indo melhor, porque Deus está abençoando o outro, ou porque você era muito acima, mas o outro está encostando, está se aproximando. Aí você agora vai, o que se chama aí fora, puxar o tapete. O pecado da inveja é um pecado gravíssimo. Gravíssimo. Mas é um pecado que tem espaço na vida de muitos crentes. Abra a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo de número 3. Veja o que Paulo diz aqui, escrevendo aos Coríntios capítulo 3, ele diz o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre quem? Novamente, pois havendo entre quem? E quem é esse vós aí? Paulo não está escrevendo para o povo lá fora que ainda não conheceu a Cristo. Paulo está falando para os crentes. Crentes que viviam falando em língua quase 24 horas. Crentes que eram cheios dos dons. O capítulo 1, versículo 7 desse mesmo livro aí, Paulo diz assim: de modo que nenhum dom vos falta. De modo que nenhum, ali, 1:7. De maneira que nenhum dom. Quantos dons faltavam lá em Coríntio? Era todo mundo, era dom para todo mundo. Os cultos de Coríntios, irmãos, era muito fervoroso, era muita língua, era muita profecia, era muita coisa. Mas os crentes não eram espirituais, mesmo tendo esses dons todos aí. Paulo disse: vocês são carnais, porque no meio de vocês tem o quê? Inveja. Tem algum invejoso aqui? Levanta a mão. Mas esse povo não gosta de vir aos cultos de ensino, irmão. Toda vez eu pergunto, não veio. Mas vamos pensar aqui, vamos para uma visão prática, o que acontece no nosso dia a dia. Separa uma pessoa para uma posição ministerial, para uma função ministerial. Outros que estavam no mesmo nível daquele, já fica com a cara desse tamanho, com raiva daquele irmão que Deus, através do pastor, separou aquele irmão para determinado trabalho na igreja. Coloca uma pessoa em um campo maior, aí tem obreiro que fica... Quantos campos maiores tem? Vai ter campo grande para todo mundo.
É uma pergunta. Outra pergunta: todo mundo tem capacidade para assumir um campo maior? Jetro disse a Moisés: estabelece aí, olha, chefe de 10, chefe de 50, chefe de 100 e chefe de quanto? De 1000. Vamos lá. Primeiro, chefe de 10. Depois, chefe de 50. Depois, chefes de 100. E depois, quem dirige 1000 pode dirigir 10. Mas nem sempre quem dirige 10 pode dirigir 1000. Tem obreiro que, se você botar numa congregação com 10 pessoas para ele dirigir, é o melhor obreiro do campo. Tire ele do 10, porque ele está muito bem no 10, e coloque no de 50. Você vai ver, daqui uns dias só tem 5. Porque às vezes a pessoa se sente grande, vai ficando muito amostrado, entendeu, irmão? Vai ficando muito grande, e bate num, e bate no outro, expulsa um, expulsa outro, e vai diminuindo. Quando você pensar que não tem mais 50, caiu para 10, caiu para 5. Então você vai ter que fazer alguma coisa e não fecha. A gente tem que entender que as capacidades, as habilidades são diferentes. Não é questão de humilhação. Você não está humilhando um e exaltando o outro. Cada um na vocação que foi chamado. Cada um dentro da sua realidade. Na distribuição dos talentos, aquele dono dos talentos não distribuiu 5 para cada um. Cada um pega 5 aqui, não. Ele deu 5 talentos a um, ele deu 2 talentos a outro, e ao outro ele só deu o quê? Ele só deu 1, e a Bíblia diz: cada um segundo a sua o quê? Capacidade. Mas o problema é que temos dificuldades de entender que a nossa capacidade é menor. A gente sempre quer entender que a nossa capacidade é igual à do outro, ou melhor do que o outro. Um dia aqui na ADCeara, eu recebi um obreiro que veio de um estado. Ele disse assim: eu quero falar com o senhor. Eu disse: pois não, irmão. E sentei com ele aqui, e ele começou a conversar. Aí começou a passar o currículo dele. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu dou aula disso, eu dou aula daquilo, eu dou aula de hebraico, eu dou aula de grego, eu dou aula não sei de quê. Foi tanta coisa. E depois olhou para mim e disse assim: eu sou o homem que o senhor precisa. Eu disse: é Jesus. Deve ser Jesus, eu não estou entendendo. Não é? Irmãos, a humildade precede a honra. A humildade precede o quê? Tem pessoas que a gente dá oportunidade e a gente dá uma olhada assim, a gente diz: aí não vai sair nada. É assim ou não é? Aí a pessoa pega assim, vai lendo, com pouco você diz: isso é uma fonte. Isso é uma fonte de conhecimento bíblico. Pronto, eu ouvi segunda-feira no Belém um pastor George. Ele quer vir até aqui, vou trazê-lo aqui. Ele é cego, dos 2 olhos, igual Cleito Queiroz. Entendeu? Mas quando o homem começou a falar assim, irmão, uma fonte de conhecimento. Muito conhecimento bíblico. É melhor a gente surpreender por superar do que surpreender por não atingir. Deu para entender o que eu disse? É melhor alguém dizer assim: eu não esperava isso. Deus me surpreendeu através desse irmão, do que dizer: eu esperava que esse irmão ia pregar tanto e não saiu nada. Sim ou não? Sim ou não? A gente precisa entender que há diferenças de capacidades, de habilidades, de chamado, de dons, de vocação. Nunca eu devo querer ser igual a ninguém. Eu estava um dia em Campinas, eu morava lá, e chegou um pregador daqui do Recife, pregava em tudo quanto era lugar no Brasil, e foi para lá cooperar na igreja que eu estava, dirigia, Parque Vista Alegre, e ele ficou hospedado lá em casa. Ele disse assim: olha, Hélio, a gente tem bastante amizade, olha, Hélio, eu estarei sexta e sábado
numa grande cruzada em Lorena, lá perto de Aparecida do Norte. É Aparecida do Norte que chama, né? E ele disse, eu vou estar numa grande cruzada lá. Você prega na sexta e eu prego no domingo. Eu disse, eu sou pregador de cruzada não, rapaz. Eu sou pregador de 4 paredes. Eu vou falar para um grupo de crentes. Eu vou para uma cruzada com milhares e milhares de pessoas, esperando um pregador daquele que toca fogo mesmo, tipo metralhadora. Aí chega eu com um estilingue, joga uma pedrinha lá. Aí começa a insatisfação do povo. Mas, rapaz, que pregador é esse que trouxe? Irmãos, eu tenho utilidade no reino, mas eu tenho utilidade naquilo que Deus me deu. Você tem utilidade naquilo que Deus te deu. Tem coisas que Deus deu a irmão meu e não deu a mim. Mas tem coisa que Deus deu a mim que não deu a você. E o que significa isso? Que eu estou grande ou eu estou pequeno? Não, eu estou no tamanho que Deus fez, você no tamanho que você está. Não tenha inveja de ninguém. Seja você, não tenha inveja de ninguém. Mas eu queria cantar feito fulano. Você tem coisa que fulano não tem. Quem diz amém? Já estou chegando no fim. 2 irmãos foram para um congresso. Um tinha quase 2 metros, assim, feito o evangelista Jonas, e o outro era bem pequenininho. 2 irmãos. E os 2 estavam na parada esperando a van. O grande e o pequeno. E começou o pequeno a dizer coisa com o grande, e o grande dizer coisa com o pequeno. E quando chegou a van, os 2 entraram. Quando os 2 entraram na van, quem está comigo, diga amém. Amém. O grandalhão dentro da van, incomodado por causa do teto, todo torto. E o pequenininho vai crescer, zombando dele. Vai crescer, aí, o que é que tu está ganhando? E eu estou aqui, ó, fazia assim, nem tocava. Chegaram no congresso, estava lotado. Não deu para os 2 entrar, ficaram lá atrás. O grandalhão olhava por cima do povo, ó, e estava vendo o pregador, o cantor, e o pequenininho procurando lá um tamborete, procurando um negócio, para ver se dava para ver. Aí chegou a vez do grandão. Fosse esquecer de crescer, ó. Qual é a moral da história? Deus abençoou o grandão, tem a hora dele se alegrar. E Deus abençoou o pequeno, tem a hora dele também se alegrar. Não tenha inveja de ninguém. Você tem coisa que o outro não tem, e o outro tem o que você não tem. Mas não precisa ter inveja. A inveja mata, a inveja destrói, a inveja prejudica. Que Deus nos guarde. Que tenhamos um coração limpo e que a gente possa vibrar quando Deus der vitória a um dos nossos irmãos. Que a gente não fique doente porque o outro foi consagrado e eu não fui. Porque o outro recebeu a oportunidade para cantar, hoje eu não recebi. Porque o outro recebeu de Deus uma bênção material e eu não recebi. Não precisa ficar nervoso, porque Deus não é Isaac. Isaac só tinha uma bênção. E quando ele deu a bênção, que Jacó saiu, quem foi que chegou? Esaú. Ele disse, ai meu Deus, e agora? Eu já dei a bênção para o teu irmão. Em Isaac pode faltar bênção, mas em Deus sempre haverá bênçãos para todos. Deus abençoa um, abençoa outro, abençoa um, abençoa outro. Agora cada um segundo a sua vontade, a vontade divina. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu falei sobre o pecado da murmuração e o pecado de quê? Da inveja. A semana passada, da discriminação ou da acepção de pessoas. Que Deus nos ajude. Foi esta palavra que Deus pôs no meu coração para hoje. Tenho certeza que não houve aquele movimento grande que às vezes a gente espera, mas nem pense que eu fico frustrado com isso. Já houve esse tempo, irmão. Quando eu estava começando lá atrás, eu ficava preocupado. Se eu falasse na igreja, se eu não visse vibração, se eu não visse crente pulando, se eu não visse crente... Eu ficava, Jesus, não vou pregar mais nada, não deu certo não. Ficava nervoso. Isso há uns 40 anos atrás. Aí um dia aconteceu isso comigo. Eu fui para casa muito frustrado.
E Deus me conduziu a ler a história de Moody. Moody foi um pregador do século XIX, o maior pregador do século. E ele um dia pregou em um domingo, e Jesus não salvou ninguém. Na segunda-feira ele encontrou com um irmão, e o irmão perguntou a ele: Pastor Moody, como foi o seu domingo ontem? Ele disse: péssimo. E o irmão sabia por que era. Péssimo, irmão Moody. Foi. Aí o irmão perguntou: já estudou a história de Noé? Ele disse: já. O irmão disse: estude de novo. Está bom. Aí ele foi ler. Ele foi lendo, e Deus foi mostrando. Terminou de ler, ele viu que ele foi muito mais bem sucedido do que Noé. Ele pregou um domingo, só um domingo, Jesus não salvou ninguém. Noé pregou 120 anos e ninguém se converteu. Só a família, ninguém se converteu com Noé. E Noé não desanimou por causa disso. Então o resultado da palavra, só quem sabe é Deus. Eu estou dando esse ensino aqui, mas o movimento que Deus está fazendo nos corações, seja de pessoas aqui ou de pessoas em casa. Um dia eu dei uma palavra em São Lourenço, lá no Pereirão, faz muitos anos isso aí. No dia seguinte, uma pessoa que estava dentro daquela condição do que eu falei, ele disse: ontem o senhor pregou em São Lourenço e Deus falou comigo. E ele não era crente, não era evangélico. Ligou para mim para dizer isso. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que possamos guardar a palavra de Deus e a gente possa ir eliminando da nossa vida todas essas coisas, deixando de ser menino, né? E amadurecendo, tornando-nos homens no sentido espiritual, pessoas maduras. Tenha inveja de ninguém, não tenha dor de cotovelo por causa de ninguém. Agradeça a Deus pelo que Deus tem feito na vida do irmão e está fazendo na sua. E se Deus fizer na vida dele alguma coisa que não faça na sua, Deus fará na sua o que não vai fazer na dele. Amém, irmãos? Mas pastor, e se Deus fizer na minha e na dele? A gente canta junto. Amém? Se Deus fizer na minha vida e na vida do outro igual a mim, então vai fazer um dueto. Os dois vão agradar a Deus, vão agradecer a Deus, vão louvar a Deus e não ficar com inveja de ninguém. Pela inveja Caim matou Abel, pela inveja os irmãos de José quase que o matam também. Pela inveja, os fariseus entregaram Jesus. E assim vai. São muito. Paulo também sofreu com isso. É bom ter muito cuidado. É melhor ser invejado do que ser um invejoso. Amém? Deus abençoe a todos.